Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de nosso manual de instruções para a vida, da nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 25. Hoje é sábado, dia 25 de novembro e o ano é 2023. O ano é 2023, então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 27, do livro de Êxodo. O livro de Êxodo que trata da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O povo de Israel que ficou 430 anos, que permaneceu por 430 anos como escravos no Egito. Eles foram escravizados no Egito por 430 anos. Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 27 do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, para quem não sabe, é o segundo livro da Bíblia, do Velho Testamento, e ele foi escrito por Moisés. Foi o segundo livro escrito por Moisés. O primeiro livro foi Gênesis e Êxodo, o seu segundo livro. Então hoje vamos ler e comentar o capítulo 27, mais uma leitura de sabedoria, mais uma leitura de vida plena, de muito conhecimento, entendimento e discernimento. Lembre-se, o conhecimento ele só tem valor a partir do momento que você o utiliza, a partir do momento que você pega aquele conhecimento, você vai ter o discernimento e o entendimento daquele conhecimento. Então só aí ele tem valor. Enquanto você não fizer isso, ele é apenas uma informação. Então vamos fazer a leitura de hoje, mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida no nosso trabalho. Agradecemos muito. Então faça a sua inscrição no nosso canal, seja se você estiver utilizando aí seu tablet, seu computador, seu notebook ou seu celular para assistir a esse vídeo, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, não custa nada, você não tem que pagar nada, totalmente de graça. Então bora, vamos começar a nossa leitura e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, E se você de repente não acredita em nada disso, se você não tem fé em nada disso, não tem problema, não estamos aqui para debater, discutir, nem para se desfazer da religião ou da crença de ninguém. Nossa missão aqui é sempre levar uma palavra de conhecimento, entendimento, motivação, vida plena para todas as pessoas, Então bora lá, vamos começar a nossa leitura. O capítulo de hoje é um capítulo curto, apenas 21 versículos, e para você que não sabe ainda, a Bíblia ela é formada por 66 livros, ela tem 1189 capítulos, 31.200 versículos. Esse capítulo de hoje tem apenas 21 versículos e ele continua narrando aqui todas as informações técnicas que Deus passou para Moisés para ele construir o tabernáculo que depois iria se transformar no templo de Deus, o templo de Salomão, o templo que existe até hoje em Jerusalém. Ele já foi destruído várias vezes, mas ele é destruído e depois ele é reconstruído. Perfeito? Então tudo começou lá atrás com o tabernáculo. Então aqui tem as informações que Deus passa aqui para Moisés. Nós vamos continuar com a leitura dessas informações técnicas que Deus passa para Moisés fazer o tabernáculo. Então bora lá. Capítulo 27, no seu versículo 1, diz assim:
E farás um altar de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. O altar será quadrado e a sua altura será de 3 côvados. Um côvado, para quem não sabe, ele tem aproximadamente 41 centímetros. 41 centímetros é mais ou menos o que nós chamamos da cana, né? A cana do nosso braço. Não sei se dá para ver aí. Então é mais ou menos essa parte aqui. Ó. Você vai daqui até aqui, aproximadamente 41 centímetros. Deixa eu até confirmar aqui. Qual a medida? Qual a medida de um côvado? Qual a medida de um côvado? Exatamente. Então, né, a medida é considerada uma das mais antigas unidades de medida de comprimento, dotado de 3.000 antes de Cristo. Então, é bem antiga, praticamente uma das primeiras medidas, né? É considerada uma das mais antigas unidades de medida de comprimento, dotada de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 3.000 anos atrás já, aliás, mais de 5.000 anos atrás já existia esta medida, né? O côvado comum media o comprimento do antebraço, exatamente, o antebraço que eu falei, né? O antebraço que eu falei. Do cotovelo até a ponta do dedo. Ó, do cotovelo, né? Então, tudo isso aqui. Tudo aqui, ó. Tudo do cotovelo até a ponta do dedo, até aqui. Até a ponta do dedo médio, geralmente cerca de, só errei um pouquinho aí, não é 41 e sim 45,7 centímetros, ou seja, arredondando aqui 46 centímetros é a medida de um côvado. Então bora lá, vamos continuar aqui, já fizemos aí a nossa pesquisa de medida, né? Então vamos continuar aqui com a nossa leitura. Versículo 2: E farás os seus chifres sobre os seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo e o revestirás de bronze. Então os chifres deveriam ser revestidos de bronze. Versículo 3: E lhe farás seus recipientes para recolher suas cinzas, e as suas pás, e suas bacias, e os seus ganchos de carne, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Versículo 4: E lhe farás uma grade de bronze em forma de grelha, e sobre a rede farás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. Versículo 5: E os colocarás debaixo do altar, em volta, para que a rede chegue até o meio do altar. Versículo 6: E farás varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as revestirás com bronze, e as revestirá com bronzes. Versículo 7: E as varas serão colocadas nas argolas, e as varas estarão sobre os 2 lados do altar, para carregá-los. Versículo 8: Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. Então, isso aqui são todas as informações técnicas aqui que Deus passou para Moisés, para que ele fizesse o tabernáculo com todos os utensílios, com o altar, com tudo que ele precisava fazer, de acordo com o que Moisés viu lá no monte, né, no Monte Sião. Versículo 9: E farás o pátio do tabernáculo do lado sul, em direção ao sul. Haverá cortinas para o pátio de linho fino, torcido de 100 côvados de comprimento para um lado. Versículo 10: E as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de bronze. As colunas, todas as colunas e as bases do tabernáculo serão de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. Então aqui nós estamos fazendo uma leitura mais rápida, porque aqui são apenas informações técnicas de como Moisés deveria proceder para fazer ali o
o tabernáculo. Então aqui não tem muito o que a gente comentar, mas no final da leitura, com certeza nós vamos passar mais, vamos fazer mais comentários e vamos falar mais coisas a respeito. Perfeito? Vamos dar mais palavras, vamos levar mais palavras de motivação. Mais palavras de motivação para vocês. E farás o pátio, Versículo 10, e suas 20 colunas e suas 20 bases serão de bronze, e os colchetes, essa parte já foi. Agora o versículo 11, e da mesma forma, ao longo do lado do norte, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e suas 20 colunas e 20 bases de bronze, os colchetes dos pilares e suas faixas de prata. Versículo 12, e na largura do pátio, no lado oeste, haverá cortinas de 50 côvados, nas colunas 10 e suas bases 10. Versículo 13, e a largura do pátio no lado leste, em direção ao leste, será de 50 côvados. Versículo 14, as cortinas de um lado da porta serão de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Versículo 15, e do outro lado haverá cortinas de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Versículo 16, e para a porta do pátio haverá uma cortina de 15 côvados, de azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, torcido, obra de bordador, e suas colunas serão 4 e suas bases 4. Versículo 17, todas as colunas ao redor do pátio terão faixas de prata, seus colchetes serão de prata e suas bases de bronze. Versículo 18, o comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado será de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino, torcido, e suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do pátio serão de bronze. Então você percebe que os materiais utilizados naquela época eram materiais finos, ouro, prata, bronze, linho fino, carmesim, né? Tudo coisa de primeira, tudo coisa que era bem vista, eram tudo ofertas, era tudo oferecido a Deus, né? Então era como se estivesse sendo feito verdadeiramente para Deus, para que Deus utilizasse. Então era tudo coisa ali de primeira. Então era linho fino torcido, base de bronze, de prata, de ouro, né? Tudo estrutura muito bem feita, tudo coisa muito bem feita, que não é o que, por exemplo, você vê hoje, né? Você vê hoje em dia, são coisas que são descartáveis, né? Tudo é feito hoje descartável para você utilizar por um curto espaço de tempo, e você ter que comprar versões novas, atualizadas. Por quê? Porque a indústria hoje é uma indústria, né, que ela produz, ela precisa produzir muito, né? Porque ela precisa gerar, a indústria não pode ficar parada, então ela tem que produzir, ela produz muito, muita gente, mas precisa produzir muito para poder fazer a indústria se movimentar, senão a indústria ficaria parada se fosse produzir de maneira artesanal e tão fina como era feita antigamente. Então hoje a indústria ela é feita exatamente, os produtos hoje eles são feitos exatamente para não durarem, para você ter que trocar constantemente, para a indústria poder continuar se movendo, né? Versículo 19, todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do pátio serão de bronze. Versículo 20, e ordenarás aos filhos de Israel para que tragam óleo puro de oliva, batido para a luz, para fazer a lâmpada arder continuamente. Então, eles precisariam ali levar óleo fino para que aquela lâmpada não se apagasse, para que ela clareasse, iluminasse ali constantemente. Versículo 21, no tabernáculo da congregação, fora do véu que está diante
do testemunho de Arão. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã. Diante do Senhor será um estatuto para sempre, para as suas gerações, para os filhos de Israel, para os filhos de Israel. Então, acaba-se aqui a leitura de hoje, acaba-se aqui a leitura do capítulo 27 do livro de Êxodo, e amanhã faremos a leitura do capítulo 28, que já é um capítulo bem maior, com 43 versículos, né? Então acaba-se aqui. Então é interessante porque esse tabernáculo aqui, ele estava sendo feito para que houvessem as congregações. Vamos supor assim, é como se você tivesse um culto ou como se você fosse ter uma missa. Seja você da igreja evangélica, ou seja você da igreja católica, né? Na igreja católica chama-se missa, já na evangélica seria um culto. Mas como é que era pregado este culto antigamente? Recentemente eu tive a oportunidade de ir até a Catedral de Notre Dame. É um monumento histórico com mais de 800, já tem acho que 860 anos, que foi construída a Catedral de Notre Dame. E o guia nos falou, né? O guia nos falou que antigamente na igreja, ali na Catedral de Notre Dame, ela tem capacidade para aproximadamente 6.000 pessoas, né? 6.000 pessoas podiam assistir ali o culto, a missa, conforme você queira. E interessante se falar que, por exemplo, uma catedral com 860 anos de história, exatamente, ela fez agora em outubro 860 anos. E as pessoas, elas não ficavam dentro da catedral, elas não ficavam no interior da catedral, elas não ficavam dentro da igreja ou do tabernáculo, ou... Bom, elas não ficavam ali dentro, elas ficavam do lado de fora, elas não tinham o privilégio de entrarem para dentro da catedral. Elas ficavam do lado de fora e ali o bispo ele celebrava aquele culto, aquela missa de costas para as pessoas. Ele ficava sempre de frente, no caso para a igreja, para a catedral, e as pessoas ficavam assistindo o culto ou a missa do lado de fora. Do lado de fora. E não existiam alto-falantes, não existiam caixas acústicas, não existiam microfone, não. As pessoas ficavam lá do lado de fora, o bispo sempre celebrando a missa, né, de frente para a igreja, sempre de frente ali para a catedral, e as pessoas ouviam ali aquela celebração, ele não precisava gritar, ele não precisava berrar para que as pessoas acompanhassem aquela celebração. Porque aquela época era a época da concentração, as pessoas iam lá para verdadeiramente adquirir, pegar uma mensagem, pegar aquela mensagem de sabedoria, de conhecimento, de paz espiritual. E as pessoas iam ali concentradas em apenas ouvir o que o bispo tinha, a mensagem que o bispo tinha para falar. Então, se inicia assim. Depois, as pessoas passam, depois de um tempo, claro, as pessoas passam a adentrar a catedral. Então agora, né, as pessoas podem adentrar a catedral. E aquele bispo, né, lembrando, cerca de 6.000 pessoas, aproximadamente entre 5 e 6.000 pessoas, aquele bispo celebrava aquela missa ou aquele culto, ainda de frente para o altar. De frente para o altar e de costa para as pessoas. E de costa para as pessoas. Então, lembrando, cerca de 6.000 pessoas ali dentro daquela igreja, daquela catedral. 6.000 pessoas. E ainda não existiam caixas acústicas, não existiam alto-falantes, nem microfones. E aquele bispo, ele falava naturalmente, como eu estou falando aqui agora com vocês. Eles falavam naturalmente e as pessoas, como iam para lá para adquirir, para obter aquela mensagem de paz espiritual, uma mensagem de motivação e de conforto espiritual, as pessoas ouviam aquelas mensagens, porque as pessoas estavam vivendo numa era de
concentração. As pessoas estavam vivendo uma era de concentração. As pessoas estavam concentradas naquilo que elas foram buscar, naquilo que estava sendo pregado, naquilo que estava sendo orado, naquela oração. Então as pessoas iam ali e, sem alto-falante, sem microfone, sem nada, elas obtinham, elas adquiriam aquela mensagem, elas ouviam aquela mensagem. Porque ainda era uma era de concentração absoluta no que a pessoa está falando lá. Mesmo que o bispo estivesse de costa para eles e de frente para o altar. Pois bem, depois de um tempo, é feita agora, depois de um tempo, na mesma catedral, no mesmo local, é feito agora a missa, a celebração, né? A missa, o culto, a celebração. Agora o bispo está de frente para o público. Agora o bispo, como você vê hoje, quando você vai numa igreja, quando você vai num tabernáculo, que é aqui, é exatamente isso, era o tabernáculo, né? Foi criada ali aquela igreja. O tabernáculo nada mais é do que uma igreja. Então agora as pessoas estavam ali na catedral de Notre Dame. Agora o bispo se dirigia a elas, o bispo estava de frente para elas, e ele pregava da mesma forma, com o mesmo tom de voz, a mesma oratória, a mesma missão, tudo certinho, tudo bonitinho. Ele pregava agora para aquelas pessoas, só que agora ele estava de frente, mas ainda não tinha caixa acústica, não tinha alto-falante, não tinha microfone. E ainda as pessoas estavam em uma era de concentração. Hoje ninguém está mais concentrado em nada. Hoje nós vivemos a era da distração. Ninguém se concentra mais em nada. As pessoas vão numa igreja, sejam num culto evangélico, ou seja, numa missa católica, elas vão na igreja com seu celular, elas vão na igreja com toda aquela coisa de distração para arrumar namorado, para arrumar marido, para arrumar namorada, para arrumar esposa, para ficar cobiçando as mulheres vão lá com seus vestidinhos, com suas calças, bem coladinhas no corpo, para se amostrarem para os homens, e os homens assim vão lá para cobiçar. Então ninguém mais está concentrado no que ninguém mais está concentrado no que aquele pastor ou no que aquele padre tem para falar, tem para dizer. Então hoje nós vivemos a era da distração, seja o seu computador, seja o seu notebook, seja o seu celular, seja a sua televisão, seja o seu aparelho de som, tudo hoje é criado para que as pessoas se distraiam e não adquiram o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. Elas não estão mais concentradas em nada, tudo é distração, tudo é distração. Ninguém se concentra num culto, ninguém se concentra numa missa, ninguém se concentra no trabalho, ninguém se concentra em estudo, tudo hoje em dia é distração. E para esse mundão aí, que jaz do maligno, como Jesus Cristo, nosso Salvador, nos disse, é muito bom que as pessoas estejam assim. É muito bom. O sistema quer isso, é tudo que o sistema quer. Quanto mais derrotado, quanto mais pessoas derrotadas, melhor para o sistema. Quanto mais pessoas que vão lá para não encher o saco, não recorrer a seus direitos, melhor é para o sistema. Então, como que era feito antigamente? Era exatamente isso. Por que que de repente se construiu uma catedral daquela enormidade, um monumento à criatividade, um monumento verdadeiro à criatividade, à capacidade humana, que foi feita aquela catedral de Notre Dame? Ela foi feita pelos maçons. Ela foi construída pelos maçons, e o que eram os maçons daquela época? Eram os mestres pedreiros, eram os mestres do conhecimento. Então ela foi construída naquela época lá, para quê? Para que as pessoas pudessem cultuar a Deus. E porque, primeiramente, as pessoas ficavam do lado de fora da catedral e elas não podiam entrar? Porque as pessoas não eram dignas de entrar na catedral, no templo de Deus. O único digno a entrar era o bispo, o único que podia adentrar aquela catedral e
fazer ali aquela missa, aquela celebração, aquele culto, como você queira, era o bispo, ninguém mais podia entrar ali, como é o tabernáculo. Como é o tabernáculo aqui. Só quem pode entrar no tabernáculo são os sacerdotes, principalmente o mestre, né, de todos, que era Arão. Arão era o único que podia entrar ali no tabernáculo, era Arão. Então se repete a mesma história lá em Paris. Lá em Paris a mesma história que é feita aqui por Moisés, lá atrás, lá na terra prometida, lá no deserto do Sinai. Então você percebe que é uma coisa que se repete, a mesma doutrina, a mesma história. Ou seja, como foi feito o tabernáculo e quem podia habitar aquele tabernáculo, quem podia adentrar aquele tabernáculo. E lá na Catedral de Notre Dame, lá em Paris, quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros de distância, se repetia a mesma história, da mesma maneira, do mesmo jeito. É interessante que lá na Catedral de Notre Dame, até hoje, quando eu estive lá, estava em reforma, não estava tendo culto, eu nem sei se ainda tem, né, missa ou culto lá, entendeu? Mas a mesma história, você não tem nem caixa acústica, você não tem alto-falante, você não tem microfone. Você tem apenas as torres de ressonância que replicam o som de um ambiente para outro e vai passando o som de uma torre para outra, de uma coluna para outra, e aí todos que estiverem ali concentrados de fato vão poder ouvir exatamente o que o bispo está celebrando, a mensagem que o bispo está celebrando lá em cima, lá no altar. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e comentamos o capítulo 27 do livro de Êxodo, mais uma leitura de muito conhecimento, de entendimento e sabedoria, que você pode utilizar, tudo você pode utilizar para a sua vida. Então, aqui o que diz aqui, que nós estamos lendo aqui sobre a construção, né, do primeiro tabernáculo, feito por Moisés, né, que Deus passou para ele todas as informações como deveriam ser feitos. É que você tem que lutar sempre pelo melhor, você tem que ter sempre o melhor para a sua vida. Pense sempre grande, queira sempre o bom, queira sempre o bom. Eu costumo dizer sempre, sempre, qual o horário que você vai na feira, por exemplo? Você vai no primeiro horário e escolhe os melhores produtos, as melhores frutas, as melhores verduras, os melhores legumes para você, ou você deixa para ir no final? Ou você deixa para ir no final e você vai ter ali só o que sobrou e o mais barato? O que você merece? Você é merecedor do quê? Do melhor ou do mais barato? Quem é que controla a sua vida? É você ou o seu dinheiro? Então tudo isso é o quê? É merecimento. Tudo isso é merecimento. Você veja aqui que na construção do tabernáculo, Deus pede o melhor. É linho fino, é carmesim, é ouro, é prata, é bronze, não é ferro fundido, não é ferro enferrujado. Deus quer sempre o melhor. E esse aqui é o sinal de riqueza que você deve captar aqui na leitura desse simples capítulo aqui. Um capítulo que fala apenas de informações técnicas, mas Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. E é assim que Ele quer, é tudo que Ele quer para você, é o melhor. É isso que Ele quer para você, que você tenha sempre o melhor. Então nunca deixe para ir na feira no último horário. No horário mais barato, onde você não vai encontrar mais nada de qualidade, e sim o que sobrou, o que ninguém quis. Então é fruta amassada, é mamão já passado. Então você vai encontrar ali o mais barato. Então você tem que fazer por onde você merecer sempre o melhor. E quem faz isso é você mesmo. Quem faz isso é você mesmo. Não deixe o seu dinheiro controlar a sua vida. Você controla a sua vida, você é merecedor de tudo que é bom, do melhor. Do melhor. Então pense sempre assim,
Você é merecedor do melhor, de ouro, prata, muita riqueza, muito dinheiro, muita prosperidade e abundância. Você é merecedor do melhor. Este é o sinal de riqueza da nossa leitura de hoje. Perfeito? Então, meu muito obrigado para você aí que nos acompanhou, que acompanhou esse vídeo aí por 1 minuto. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha muita prosperidade e riqueza. E se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, que Deus ilumine, te traga paz, amor, alegria, muita saúde, muita prosperidade, muito dinheiro, vida plena com riqueza, sabedoria e abundância. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, você não paga nada, você não paga absolutamente nada, você não paga absolutamente nada, é totalmente gratuito, totalmente de graça, você não paga nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!